Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Obrigado, pastor Jair, pela oportunidade. Uma honra estar com vocês. Tentarei ser o mais breve possível. Ele disse que eu posso ir até meia-noite, então eu vou correr aqui para meia-noite, né? 11h40, 11 no máximo. Obrigado pelo convite. E já falei isso. É uma honra estar pertencente agora. Esse tem sido um momento de muita alegria para nós. Perguntei ao pastor Jair sobre uma proposta de tema, uma linha de pensamento, o que nós poderíamos pensar hoje juntos, e ele me deu uma sugestão, e eu segui nesse trilho, e como pedimos já ao Senhor que ele fale conosco nessa segunda parte do culto de oração, quero falar sobre descanso, e um tema bem relevante para o momento que a gente vive, no mundo que a gente vive, que nós muitas ansiedades, um futuro que nos assombra, às vezes um passado que nos machuca e um hoje que a gente não sabe muito bem o que fazer. E assim a gente vai cansando e às vezes não fisicamente, mas cansando de alma, uma alma inquieta. E a gente precisa sempre entender do Senhor como a gente consegue descansar. Como é vivenciar um descanso de alma que o Senhor promete para nós. Como é que a gente vivencia isso? Como a gente consegue entender isso na plenitude, não de forma teórica, mas de forma prática? O que é uma alma que descansa? O que é um coração que descansa diante de tantos compromissos que a gente tem, de tantas realidades que a gente tem? Convido você a abrir sua Bíblia, por favor, na carta aos Hebreus, no capítulo 3, e tentemos tirar daqui aquilo que o Senhor tem para nos falar sobre esse assunto, alguns princípios, alguns caminhos, e a minha oração, juntamente com a de vocês, é que uma frase, uma sentença, uma verdade, ela seja poderosa para a gente hoje à noite. Pode ser que não tudo, mas algo possa ser extremamente relevante para o seu coração e para o meu, e que a gente saia daqui gratos ao Senhor por Ele ter falado conosco. Hebreus, capítulo 3. Eu convido você a acompanhar a leitura a partir do verso 7. Hebreus 3, a partir do verso 7. Eu não sei se a minha versão é igual à dos irmãos, eu leio na Nova Versão Internacional, a NVI. Diz assim, Hebreus 3, 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova. É o Senhor falando aqui. Apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração. E disse, o seu coração está sempre se desviando e eles não reconhecem os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira. Imagina o Senhor jurando e ainda mais irado. Disse o seguinte, jamais entrarão onde? No meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi àqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Hoje, a oportunidade que eu tenho de falar aos irmãos, eu pego pelo menos dois princípios quando eu vou estudar a Bíblia.
E esses princípios têm me acompanhado durante toda a trajetória de fé. Quando eu vou estudar a Bíblia, 2 princípios eu invoco imediatamente. Primeiro, eu trato a Bíblia como uma carta de amor do meu pai para mim. Eu vejo uma carta de amor do meu pai para mim. Eu tenho esse primeiro princípio. E o segundo é que a Bíblia não foi escrita necessariamente para relatar a vida de personagens, de homens e mulheres. Para mim, a Bíblia ela não tem essa intenção de falar de pessoas, falar de Davi, de Salomão, de Abraão. Não, eu vejo a Bíblia que ela tem uma intenção essencial de falar da mão de Deus na vida desses homens. É assim que Deus faz, é assim que Deus age, é assim que Deus responde. Não necessariamente de Davi, mas fala da mão de Deus na vida de Davi. Diante desses 2 princípios, observe esse texto. Uma carta de amor do meu pai para mim, para nós, e falando sobre a mão de Deus na vida do povo do Antigo Testamento, aqui citado no texto como aqueles do período da peregrinação do deserto, 40 anos. Então, olhando para esse texto, a gente percebe que várias vezes, tem outras versões que falam mais ainda da palavra descanso. A gente vai observando que o autor usou essa expressão descanso, invocando que isso é da vontade do Senhor. Então, queria destacar com vocês 3 verdades para nós sobre esse assunto. E a primeira delas é essa, que descanso é da vontade de Deus. É da vontade de Deus que a gente descanse. Lembra de 1 Tessalonicenses, quando Paulo fala, em tudo dai graças, porque esta é exatamente a vontade de Deus para convosco em Cristo. Ou seja, gratidão é da vontade de Deus para nós. Então, é da vontade do Senhor que nós tenhamos um coração grato. Fora disso, está fora da vontade do Senhor. E o que é fora da vontade do Senhor, pecaminoso é. Então, um coração que não é grato está fora da vontade do Senhor. Assim como aqueles que não descansam. Porque é da vontade do Senhor que o nosso coração, a nossa alma, nós encontremos descanso. Então, em primeiro lugar, lembremos disso, descanso é da vontade de Deus para as nossas vidas. Lembra lá do Éden? 7º dia é o dia do descanso. O Senhor estabelece um dia e ordena, você vai ter que parar. Você tem que parar um dia para descansar. E é interessante que se a gente pega o sábado, no calendário judaico antigo, se a gente pega os sábados, e se nós pegamos todos 60 dias no ano, então são 60 dias de pausa, que não podia trabalhar. Mais que isso, mas colocando uma média de 60 dias. Então, no ano de 365, 60 dias, o povo não podia fazer nada, a não ser adorar e agradecer por quem Deus é. Isso é pedagógico. Isso tem um princípio. Eu quero que vocês parem para mim. Eu quero que vocês parem por mim e eu quero que vocês parem por amor a mim. Mas também, para tudo isso, vocês entenderem que eu amo vocês. Gosto muito de carro e os meus carros eu fico muito incomodado com qualquer barulhinho. Não sei se vocês são chatos com carro assim. Barulho, rangido, uma batida, difícil andar. Tem gente que nem escuta, né? Mas tem uns ouvidos sensíveis que esse barulhinho tá irritando. E tem homens que, mas os homens, não sei, que barulho é esse? E não gosta de barulho. E assim a gente vai percebendo que em cada sons que são emitidos, que algo não está certo, a gente leva para a oficina e conserta. E quando o barulho sai da gente? E quando eu não estou escutando os sinais de que eu preciso parar? Quando eu não tenho uma sensibilidade que o meu corpo está dando sinais de que eu tenho que ir para a oficina, porque eu estou precisando de acertos. Esse carro, essa máquina, essa pessoa, esse coração, essa alma tem que parar. Porque o coração está acusando, o corpo está acusando, e alguns sinais a gente está desconsiderando. Então nós somos rápidos às vezes para consertos com carro e meio relaxados em relação a nós. É da vontade do Senhor levar os carros para uma revisão,
porque os barulhos estão já ensurdecedores e a gente não está percebendo. E o Senhor colocou 60 dias para que os carros parassem, para que nós parássemos e para que a gente entendesse que descanso faz parte da agenda de Deus para nós. Quando nós olhamos esse projeto de Deus para nós, a gente percebe também que a terra prometida era uma terra de descanso. A terra de descanso, Canaã, também era chamada uma terra de descanso. E quando a gente pensa em céu, o céu também é chamado de descanso. Aqueles que descansam no Senhor, ou seja, aqueles que já estão na glória, a gente chama também de descanso. Só que aqui nesse texto não está necessariamente associado a descanso céu, mas está associado a descanso aqui. Nós já vivenciarmos aqui um descanso que o Senhor tem para nós. Por isso que, em segundo lugar, quando a gente aprende que descanso é um projeto de Deus, a gente aprende que, em segundo lugar, descanso não é um lugar. Nem é situacional e nem é sazonal. Descanso é relacional. A gente só pode encontrar descanso no relacionamento com Deus. E não em algum lugar, em algum momento, em alguma agenda. Percebe quando a gente vai para as férias, a gente muitas vezes volta mais cansado do que o que estava? Percebe que às vezes a gente teve até uma boa noite de sono, mas quando acorda, a gente acorda cansado? Porque a gente vai percebendo que a nossa máquina está bem cansada e a gente vai buscando algum lugar, alguma pausa. Eu preciso parar, e quando a gente para e retorna, a gente retorna cansado também. Mas você percebe que às vezes o cansaço não é físico, é um cansaço que não se explica. Porque tem gente que não entenderam ainda que o cansaço mental e emocional ele é muito mais devastador do que o cansaço físico. Pessoas que trabalham em obras, mestres de obras, serventes, pedreiros, homem que está na obra, que tem trabalho braçal, muitas vezes eles são mais renovados a cada amanhecer do que aqueles que estão com a mente e a alma cansados. Porque não é questão do trabalho físico. É o que está acontecendo com a gente aqui dentro. É o excesso de preocupação. Essa situação do relacionamento com Deus desconsiderado como local do descanso é que faz com que a gente mate antecipadamente, que a gente vá construindo ideias de que se não for eu que esteja lá, algo vai dar errado, que se eu não segurar na mão do meu filho até o fim, ele vai se perder. E a gente vai sendo afastado de um Deus vivo, porque a gente não descansa em um relacionamento com Ele. Isso é muito sério. Porque às vezes nós estamos no caminho correto, a gente só está na direção errada. Nós estamos em Cristo, mas estando cada vez mais voltando para nós mesmos, nas nossas capacidades e não naquilo que Deus é capaz de fazer. Por isso que descanso é uma condição de se viver num relacionamento com o Senhor, estando nele. Por isso que Jesus falou: vinde a mim os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. De quê? De uma alma que pensa que eu que vou dar conta. Eu vou aliviar você disso. Por isso aqui tem um cântico antigo, na época do pastor Jair. Eu era criança nessa época, ele já era jovem, ele já cantava essa canção. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, porque somente um, é muito para ti. É meu, Deus falando com a gente através dos cânticos, usando a nossa boca para falar com a gente. É meu, somente meu, todo o trabalho. E sabe qual é o teu trabalho? Descansar em mim. O que vai ser dos seus filhos? Descanse em mim. O que vai ser amanhã? Descanse em mim. O que vai ser de mim? Descanse em mim. Por isso que aqui o Senhor falou
dando o exemplo do povo do Egito, quando o Senhor disse, olha a terra que vocês vão adquirir, é aqui nesse texto que ele está irado, porque ele mostrou a terra e disse, olha a terra que vocês irão conquistar. E o povo diz, não, a gente não vai conseguir. Disse, mas eu não perguntei o que vocês acham. Eu pedi para que vocês olhem o que eu vou dar. Ah, mas a gente não vai conseguir, não. Mas eu não perguntei. Porque eu os farei herdar. Mas a gente não vai. Aí o Senhor se irou. Esse povo se desvia de mim. Por isso que eles não entrarão no meu descanso. Porque eles são autossuficientes, eles medem as suas forças pela força do seu braço, eles veem as suas condições, e são essas condições suas que são determinantes se algo vai ser conquistado ou não. Então esse povo tem um coração que se desvia de mim e se afasta de mim. Curiosamente, a gente vai entendendo de forma muito distante o que significa aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A gente se aquieta para conhecer ou conhece para se aquietar? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então vamos entender esse texto lá, o Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu preciso me aquietar para saber que Ele é Deus? Ou eu preciso saber que Ele é Deus para depois me aquietar? Eu vou me aquietar onde? Então eu tenho que saber quem Deus é. Ao saber quem Deus é, eu agora estou quieto. Aquiete-se sabendo quem eu sou. Agora você consegue se aquietar. Porque eu vou me aquietar onde? Eu vou me aquietar no colo de quem para depois conhecer Deus? Não. Conheço Deus. Pode ser concomitante? Pode. Mas eu conheço Deus e por isso eu me aquieto. Lembra do que Paulo disse? Eu sei em quem eu creio. Eu o conheço. E terceiro e último lugar, o descanso da vontade de Deus. Esse descanso é relacional. E em terceiro e último, esse descanso vai ser impedido pela incredulidade. Então por que a gente não consegue descansar? Por que a gente canta tanto, a gente sabe os cânticos da época do pastor Jair, que a gente vem cantando essa música? E por que a gente não descansa? Qual é a crise? Qual é o problema que eu tenho, que eu não consigo descansar? Qual é o problema que eu tenho, que eu não consigo dormir bem? Qual é o problema meu? Qual é o meu problema? Porque o que existe em mim? Bom, eu não sei o que existe em você, caso essa palavra esteja fazendo sentido. Eu sei o que existe em mim, e essa palavra fez sentido para mim. E o problema é incredulidade. Por isso, irmãos, verso 12, cuidado, para que ninguém afaste vocês de um Deus vivo por causa de um coração perverso, cheio de incredulidade. E o que é incredulidade? Eu não acho que incredulidade é não crer. Eu não acho que incredulidade é duvidar. Eu sou mais tendencioso a pensar que incredulidade é uma estrutura de crença diferente do que Deus disse. Para mim, incredulidade é isso. Eu creio naquilo que Deus não falou. Isso é incredulidade. Por isso que é perverso e por isso que me afastará de um Deus vivo. Vamos voltar ao episódio lá da Terra Prometida? Quando o Senhor disse, vocês herdarão essa terra, o povo creu em algo diferente disso. O que o povo creu? O povo creu que a força do inimigo era maior do que a força deles. Isso é uma estrutura de crença. Eu creio que se eu não estiver ao lado do meu filho, algo vai acontecer de ruim com ele.
Isso é uma estrutura de crença. Porque o meu filho só será protegido se eu estiver com ele. Isso é crença. Automaticamente, se eu não estiver com ele, o meu filho está abandonado. Isso é se afastar de um Deus vivo, que está com meu filho, está comigo, eu estando com ele ou ele não estando comigo, porque ele é Deus. A estrutura de crença nos afasta de um Deus vivo, porque a gente faz sepultamentos antecipados, a gente não dorme, a gente fica preocupado com o amanhã, a gente está preocupado demais, a gente trabalha demais, a gente estuda demais, entendendo que vai ser a força do nosso braço que vai fazer as coisas acontecerem. E o Senhor está falando, olha, isso é uma estrutura de incredulidade, que a sua alma não vai aguentar. Você não vai aguentar. Você não vai aguentar. E o corpo vai dando sinais, o carro vai fazendo barulho e a gente não leva para a oficina. E o Senhor está dizendo, você não vai aguentar. Surgem as doenças psicossomáticas, surgem agora as pessoas que estão lotando os leitos hospitalares, não por doenças físicas, mas pela causa de almas adoecidas que o corpo não aguenta. Aí vem taquicardia, vem depressão, vem almas que não aguentam e o corpo dizendo, eu não aguento mais essa alma. E vai estourando doença para tudo que é lado, porque a alma não aprendeu a sossegar em um Deus vivo. A gente ora para que o Senhor nos dê mais forças para as nossas guerras. Algumas dessas orações faz sentido. Mas quem dera que ao nos ajoelharmos nós disséssemos, Senhor, a partir de hoje, faz a tua vontade. Na terra, no céu, mas também eu queria abrir um parêntese. Faz a tua vontade em mim. Porque a oração do Pai Nosso, faça a tua vontade no céu e na terra, parece que a gente não pertence a nenhum dos dois lugares. Mas eu quero que o Senhor faça a tua vontade na minha vida. E me faça falar como Jó. O Senhor deu, bendito seja o Senhor. O Senhor levou, bendito seja o Senhor. Faça a tua vontade. Isso é descansar. E eu não serei levado pelas minhas loucuras, medos, fobias, preocupações, ansiedades, que me afasta tanto de um Deus vivo. Na verdade, a gente não supre nada. Às vezes quando a gente vai conversar assim, o que é o homem? O homem é aquele que provê. Não. Quem provê é Deus. Pode ser que a sua esposa hoje esteja provendo e você não deixa de ser homem por causa disso. Porque a masculinidade não está no bolso. A masculinidade está no caráter. E quem provê é Deus. Sou eu que sustento essa casa aqui. Nunca foi. Nunca foi. Nem eu, nem você, nem o salário que... Nunca. Porque tudo veio dele, tudo volta para ele e a glória toda é dele. Quem Deus usou a conta bancária, tudo bem. Mas quem provê é ele. A nenhum homem seja dado glória nenhuma. Ele não aceita. Quem põe quem põe a comida nessa mesa é o Senhor. Isso é uma estrutura de quem descansa nele. Porque quem descansa nele sabe que amanhã o alimento sobre a mesa não vai faltar. Mas quando sou eu vou me desesperar. Porque eu não sei se amanhã eu vou conseguir colocar a mesa farta de novo. Então quem colocava era você. Se prepare para adoecer. Você não vai aguentar. Quem vai cuidar de mim, de você, sempre será o Senhor. E Ele nunca nos deixará. Jamais nos abandonará. Nunca. Isso é descanso. Isso é conseguir dormir em paz.
Por isso que o Senhor disse para esse povo com tanta ira: vocês nunca saberão o que é o meu descanso. Vocês nunca entrarão no meu descanso. Nada mais terrível, irmãos, de viver longe de um Deus vivo. Porque fora dele a gente não vai viver, fora dele a gente só vai sobreviver. E olha só como começa a fazer mais sentido. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lembra do que ele fala? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele refrigera a alma superaquecida de descanso. O Senhor é o meu pastor. Ele sabe onde ficam as águas de descanso. Ele vai me levar lá. E a alma superaquecida, sabe o que ele faz? Ele vai refrigerar a minha alma. Mulheres superaquecidas precisam de um Deus que refrigera a alma. Homens superaquecidos, um encontro com Deus que sabe refrigerar a alma. Louvado seja esse Deus que não quer que nem eu e você sejamos corpos estirados no deserto. Que é o que ele falou nesse texto. Eles lá ficaram como corpos estirados no deserto, não entraram no meu descanso. Ficaram pelo caminho, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, num deserto escaldante. Ficaram lá, corpos no deserto. Ainda tem chance. Hoje, se você ouvir a minha voz, não endureça seu coração. Eles lá pegaram o caminho errado. E vocês? É o que o autor aos Hebreus está falando. E o Senhor ainda está nos dando mais uma chance. Eles lá pegaram a estrada da morte. Hoje, vamos nos estimular uns aos outros no tempo que se chama hoje, para que nenhum de nós sejamos arrastados por um coração perverso, cheio de incredulidade, distantes de um Deus vivo. Não, nós não, IBN não. Nós vamos conhecer um Deus vivo. E nele a gente vai poder descansar. E a gente vai dizer ao Senhor: seja feita a sua vontade. Seja verdadeiramente o nosso bom pastor, que vai fazer com que a gente não sinta falta de nada. E o Senhor nos leve às águas de descanso. Meus irmãos, o Senhor tem projetos de descanso porque Ele tem projetos de cura, projetos de saúde, projetos de realizar muita coisa através de mim e de você. Mas com gente adoecida, não é possível. Ele quer que a gente saia da fila dos pedintes e vá para os guichês dos atendimentos. Para que eu e você possamos chamar os cansados, os aflitos, e a gente ministrar essa palavra na cabeça deles. Não uma oração de poder, mas uma palavra transformadora. A incredulidade vai fazer com que você se afaste de um Deus vivo. Você precisa mudar. Então por isso que hoje, se você ouvir, não endureça o seu coração. É responsabilidade sua. Não tem oração que traga sossego para ninguém. Tem atitudes que mudam, onde eu começo a vivenciar um novo com Deus. Entender que alguém vai orar por mim e eu vou ficar sossegado de alma, isso é muita infantilidade. Eu tenho que fazer mudanças dentro de mim. Eu tenho que conhecer um Deus vivo e verdadeiro. Amém? Obrigado, pastor. Obrigado por esse tempo. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pelo teu infinito amor sobre nós que fala conosco. E agradecemos ao Senhor pela tua palavra límpida, e ela tem o poder, sim, de refrigerar a nossa alma. Obrigado por essa oportunidade que temos de os que precisam realinhar os seus caminhos e os seus corações com o Senhor e com a tua verdade. E em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, para que jamais nós estejamos distantes do Senhor, um Deus vivo e amoroso, por causa de um coração incrédulo. Tenha misericórdia de nós. Nós não queremos ficar como corpos estirados no deserto.
mas nós queremos ser filhos que se aquietam no teu colo, para todo sempre, até o nosso grande encontro nos ares. Em nome de Jesus. Amém.